Na próxima segunda-feira, 19 de maio, a Câmara Municipal de Mococa deve julgar as contas da Prefeitura referente aos anos de 2021 e 2022, que foram reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Mesmo com o parecer técnico pela rejeição, os vereadores podem optar pela aprovação. Enquanto muita gente nem sabe o que significa essa votação das contas públicas, a decisão tomada pode impactar diretamente o futuro do dinheiro público, os repasses para a cidade e até a responsabilização de autoridades em caso de irregularidades. Por isso, é importante que a população fique atenta. Sim, o município pode vir a ser prejudicado com relação ao julgamento das contas quando elas são negativadas, né, digamos assim, um Serasa estadual, um Serasa federal que negativa as contas do município. Mas, num primeiro momento, é importante a gente destacar que é o seguinte: o Tribunal de Contas, ele é órgão autônomo, quer dizer, ele não é um órgão vinculado a nenhum dos três poderes da República. Ele é um órgão autônomo. Dessa maneira, o Tribunal de Contas, ao receber as contas do prefeito, do chefe do Poder Executivo, e também as contas do município, o que o Tribunal de Contas faz? Ele emite um parecer, seja pela aprovação, aprovação com ressalvas ou reprovação, e encaminha este parecer dele para o Poder Legislativo, né? Então, o Poder Legislativo é quem julga as contas, não é o Tribunal de Contas, não é o Poder Judiciário. Quem julga as contas do chefe do Poder Executivo é o próprio Parlamento. Então, por exemplo, se o parecer do Tribunal de Contas for um parecer pela aprovação, o Tribunal de Contas, o Parlamento, perdão, só vai conseguir reprovar esse parecer se tiver, contrariamente a ele, a maioria absoluta. Então, eu preciso ter 60% do parlamento votando contra as contas para que aquilo que foi aprovado pelo tribunal seja rejeitado pelo parlamento, e vice-versa. Se o tribunal dá um parecer para a reprovação, para a aprovação, eu preciso também da aprovação por 60%. Entendeu essa ideia contrária? Em uma rápida passagem pelas ruas de Mococa, percebemos que muita gente nem faz ideia do que é o Tribunal de Contas ou o que significa a reprovação das contas de uma prefeitura. Não sei. Não entendo. Eu acho que eu não estou tendo tempo de estudar, porque estão falando muito dessas coisas, mas eu não sei. Eu acredito que esteja para averiguar se está tudo correto com o município, para ver se as contas estão aprovadas, onde está indo o dinheiro público. Tem que averiguar certinho para ver onde está sendo destinado cada recurso, né? O Tribunal de Contas, ele analisa as contas do prefeito do ano anterior. Por exemplo, 2021. Ele vê todos os documentos da Câmara e da Prefeitura. Analisa a Câmara, dá voto favorável à Câmara, dá voto favorável à Prefeitura, tanto é que, ou pode dar parecer o contrário, né? Hoje ele analisa as contas, pelo que eu estou entendendo, que eu vi pela internet, as contas do atual prefeito foram rejeitadas e deve ter alguma irregularidade a apontar. E o prefeito, o departamento jurídico do prefeito tem o tempo para justificar essas irregularidades e recorrer. É isso que acontece. E aí isso vai para a Câmara, então? Vai para a Câmara. Mantendo a irregularidade que o tribunal acha que é irregular, manda para a Câmara pode julgar o voto favorável ou contrário, a Câmara é soberana. Além das consequências políticas, contas reprovadas podem impedir Mococa de receber verbas estaduais e federais, comprometendo serviços essenciais como saúde, educação e infraestrutura. Olha, na prática, o Tribunal de Contas está dizendo, e ele faz, além de dizer por que ele reprova as contas, ele faz apontamentos e fundamenta a decisão dele. Claro que dentro do próprio Tribunal de Contas, que tem nome de tribunal, mas tem natureza administrativa, não tem natureza de poder judiciário, né, ele não julga ninguém, o que vai acontecer? Vai ter recursos dentro do próprio tribunal, etc. Porém, quando ele encaminha para o Poder Legislativo, então, já mediante o parecer, já mediante
a ampla defesa, o contraditório, lá dentro do Tribunal de Contas, quando ele envia, o que acontece? O parlamento vai debater na Comissão de Orçamento e Finanças, na Comissão de Redação e Justiça, e só aí vai colocar no plenário. Na prática, o município pode ficar impedido de receber as transferências obrigatórias, por exemplo, em matéria de educação e saúde, pode ficar impedido de receber repasses de emendas impositivas, né, especialmente as impositivas federais e estaduais, né, as emendas voluntárias federais e estaduais. Há uma série de consequências para o município quando o julgamento das contas se dá de forma a reprovar e o parlamento mantém esse parecer. Isso para a municipalidade, né? Para a pessoa do prefeito ou da prefeita também, né? Há consequências como, por exemplo, a consequência da lei de improbidade administrativa, há as consequências, a depender do que foi acontecido ali, de crimes contra a administração pública, há consequências nas condições de elegibilidade ou de requisitos de inelegibilidade do próprio prefeito ou da própria prefeita. Por quê? Porque é causa de inelegibilidade quando ele tem as contas reprovadas por Tribunal de Contas, né? Uma dessas decisões muito recentes tem sinalizado que os prefeitos e prefeitas que têm as suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, que é um órgão colegiado, ele se torna inelegível. Mas afinal, quais foram os apontamentos do Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo rejeitou as contas da Prefeitura Municipal 2021 e 2022. Isso já é recorrente desde 2015, o que torna muito preocupante o que tem acontecido no nosso município. São falhas de gestão municipal. Alguns dizem, mas não existe corrupção, não existe roubo, não existe desvio. Mas existe falha de planejamento, existe falha na execução e com isso a população sofre com falta de medicamentos, sofre com falta de infraestrutura, sofre com problemas na escola, problemas na saúde. Então são esses apontamentos que o Tribunal de Contas vem emitindo recorrentemente. Ele emitiu o parecer tanto de 2021 quanto para 2022 para a reprovação das contas da Prefeitura Municipal. A sessão é aberta ao público e a polêmica votação poderá acontecer na próxima segunda-feira. Atento, né? E mais do que atento, o cidadão comum, a pessoa da sociedade civil, eu, você e qualquer outra pessoa, tem um instrumento, uma ação constitucional que se chama ação popular, né, que a pessoa em dia com os seus direitos políticos, quer dizer, que tenha votado nas últimas eleições, que esteja em dia com a justiça eleitoral, essa pessoa pode propor uma ação popular. E essa ação popular vai fazer o quê? Ela vai ali apurar se houve lesão ao erário, se feriu princípios da moralidade, né, da administração pública. Então, é importante, a população tem aí mecanismos. Por exemplo, a audiência pública que está acontecendo agora, inclusive em vários municípios, para a formação do orçamento. Então, é importantíssimo que a população acompanhe a execução da peça orçamentária. Eu queria deixar bem claro para todos que nos assistem, isso não é uma questão ideológica, não é um posicionamento político, não é um posicionamento partidário. A gente tem que pensar na administração política. O município tem caminhado por caminhos administrativamente errados. Cabe à Câmara Municipal fazer esses apontamentos, agir com rigor e apontar os problemas e rejeitar essas contas. Somente a partir do momento que a Câmara Municipal fizer o seu papel de fiscalizador e de puxar a orelha do administrador, é que nós possamos ter a possibilidade de mudança de caminhos, de mudança de administração, para que a gente possa realmente ter um município próspero que a gente precisa, que resolva os problemas da sociedade. Tudo isso que está apontado nos pareceres do Tribunal de Contas são problemas que a população enfrenta no dia a dia. Muitas vezes o cidadão não entende o que é o déficit orçamentário, mas ele sabe que quando ele chega lá na farmácia do povo e não tem um remédio para ser atendido, ele não entende o que é um baixo índice de efetividade, mas quando ele chega para ser atendido na saúde, ele fica ali 3, 4 anos para ter a saúde atendida. Ele não entende muitas vezes o que é uma reprovação das contas, mas ele sabe que o buraco na porta da casa dele não foi sanado, ele sabe que o produtor rural está com as estradas esburacadas. Então a falta de planejamento, a falta de uma administração séria
faz com que todos esses problemas não sejam resolvidos. Isso não é um problema dessa gestão, isso é crônico, isso é mais de 10 anos que a gente está nessa situação, enquanto a Câmara Municipal não fizer o seu papel constitucional de fiscalizar e apontar esses problemas e colocar o Executivo para mudar de caminho na gestão, nós vamos continuar pagando caro e tendo esse município aí com esse monte de problemas.